Olá, seja bem-vindo no 100 edição desta quarta-feira. Fábio Altman, redator-chefe de Veja, vai apresentar 5 grandes duelos da história dos Jogos Olímpicos. Tudo bem, Fábio? Tudo bom, Silvio? Prazer estar aqui. Fábio, vamos começar então em 1972, nos Jogos de Munique, jogos marcados por um atentado, seríssimo atentado contra a delegação israelense, né? Um jogo de basquete, a final olímpica, uma das mais polêmicas, talvez, da história dos Jogos, entre Estados Unidos e Rússia. Esse é um jogo que, bom, não fosse o atentado, o trágico atentado, ele em si já seria uma história monumental. É preciso ressaltar que o mundo vivia o auge da Guerra Fria, né? Estamos falando de 1972, portanto, muito claramente, os países satélites da União Soviética e os países em torno dos Estados Unidos. E não há lugar mais propício para uma Guerra Fria do que o esporte. Exato. Né? E naquela noite, em Munique, final de basquete, levando-se em consideração que os Estados Unidos, ao longo da história, tinha perdido uma vez só a final olímpica, tá? Então era o grande time, apesar dos países satélites soviéticos terem muita força. A Iugoslávia, por exemplo, sempre foi uma grande seleção, e a União Soviética. Bom, essa final, faltando 3 segundos para terminar o jogo, os Estados Unidos estava vencendo 50 a 49 a 48. Aí você tem uma bola, a gente está vendo aqui, eles empatam. De lance livre, né? Lance livre, 49 a 49. E os Estados Unidos passa, fica 50 a 49. Arma-se uma tremenda confusão, porque a delegação da União Soviética alega que havia pedido um tempo e o juiz não deu esse tempo. Tem-se uma discussão muito grande, o juiz com os auxiliares, com o pessoal de mesa de controle. É decidido, então, que o relógio para e volta um pouquinho no ponto em que havia sido interrompido. E, de modo espetacular, o jogo estava 50 a 49 para a União Soviética, para os Estados Unidos. Placar, medalha de ouro, Estados Unidos, 50 a 49. E a União Soviética faz uma cesta de dois pontos, o Alexander Belov, grande jogador soviético, já falecido, e a União Soviética finalmente ganha o jogo de 51 a 50. Então, isso gerou um bafafá monumental. Começa que os americanos se recusaram a subir no pódio, portanto, a receber a medalha de prata. Estão guardados até hoje, não é isso? Até hoje, E todos os anos, no cofre do COI, né? Os jogadores, e curiosamente, outro dia eu estava lendo sobre isso, todos eles estão vivos ainda, os americanos, todos, curiosamente. E todos os anos eles se reúnem para lembrar esse momento que, do ponto de vista deles, foi uma roubalheira. Agora, se a gente olha do outro lado, do ponto de vista da ex-União Soviética, esse foi um dos grandes momentos da história, porque era, né, a vitória soviética contra o Império Americano, e sempre foi celebrado, obviamente agora não mais, embora na Rússia muita gente ainda deva lembrar desse jogo, mas como uma grande vitória da União Soviética contra os Estados Unidos. E até hoje, você pode ir no YouTube, tem lá, aliás, tem esse jogo inteiro, tem o final do jogo, é quase impossível determinar exatamente aonde houve o erro. Aí você vai em câmera lenta, vê que de fato alguém no banco pede o tempo, mas aí você não consegue definir se foi o tempo ou se não foi, se estava só reclamando de uma possível falta, enfim. É um jogo que nunca terminou. Ele até hoje está sendo jogado. E se tem uma curiosidade interessante para nós brasileiros, o juiz desse jogo, o juiz que, digamos, deflagrou toda a confusão, é um brasileiro, Renato Righetto, que era um arquiteto já falecido, um arquiteto de Campinas, que tinha como hobby o basquete como juiz, ele sempre foi juiz de basquete, e ele teve na trajetória dele, é um pouco esquecido, as pessoas pouco conhecem, porque afinal de contas era só o juiz, mas era o juiz desse jogo. Ele, assim que acabou o jogo, ele alegou e ele mandou um documento traduzido para o inglês, registrado em cartório, para o Comitê Olímpico Internacional, dizendo que ele tinha sido forçado pelas condições ali, pela Federação Internacional, talvez num jogo político, fosse preciso dar aquela medalha para a União Soviética e não para os Estados Unidos, enfim. Ele disse que ele foi forçado a voltar ao tempo e fazer com que o jogo continuasse, do que resultou nos 2 pontos da União Soviética.
E ele, os amigos que o cercavam sempre lembravam que ele morreu triste por causa disso, porque era uma decisão que ele não conseguiu tomar de acordo com o que ele imaginava ser o correto e foi envolvido num episódio histórico inesquecível. Né? Acho que essa é a palavra que define esse jogo, Fábio. Então, o segundo duelo que você destacou, agora a gente vai falar de atletismo. Perfeito. Né? A disputa entre o Steve Ovett, é isso que assim Steve Ovett, sim, e Sebastian Coe. Bom, estamos em Moscou 1980. Uma das coisas que eu lembro de Moscou 1980 é que é um dos mascotes mais simbólicos da história dos jogos, Misha, né? Aquele ursinho chorando, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então vamos lá. Bom, dois britânicos, né? Os maiores atletas das provas de meia distância, né? Dos 800 e dos 1.500 metros e certamente, acho que dentro do atletismo, eles representaram o maior duelo desse tipo de provas belíssimas, né? Para quem gosta de atletismo, a prova dos 800 metros, o que significa, portanto, 2 voltas na pista, né? É uma prova que você tem que ter ao mesmo tempo força e velocidade, né? A capacidade, digamos, anaeróbica. Essas imagens são belíssimas também, né? Com um misto de estratégia, assim, que o cara tem que ser muito bom na estratégia, se ele sai na frente, se é na primeira volta, ele deve estar na frente ou atrás. Então, esses dois fizeram o maior duelo do atletismo, talvez, de todos os tempos. E aí também eu gostaria de fazer um comentário brasileiro, digamos. Sempre os dois, até que em 1984, 4 anos depois, aparece o Joaquim Cruz. E o Joaquim Cruz vence ambos na prova dos 800 metros, que foram feitos extraordinários. Isso é inesquecível. E até hoje, o Sebastian Coe, que depois nos Jogos Olímpicos de Londres, ele foi um dos organizadores, né, era o grande nome. E o Joaquim Cruz, eu curiosamente estava lá, e o Joaquim Cruz foi como membro da delegação dos Estados Unidos, né? Ele treinava uma atleta dos 800 metros, tá? Uma atleta, inclusive, de origem muçulmana, e ela precisava correr, assim, com uma vestimenta que cobrisse um pouco... Enfim, então, aí o Sebastian Coe, ao encontrar com o Joaquim Cruz, era assim uma coisa emocionada e emocionante, porque ele estava diante do cara que o tinha vencido e que, de fato, também é um dos grandes nomes da história dos 800 metros, não dos 1.500. Nos 1.500, tanto em 84 como depois em 88, o Joaquim Cruz não venceu, mas nos 800 metros ele venceu o Sebastian Coe. Mas, enfim, então esses dois, o Ovett e o Coe, eles representaram ali, né, e o interessante é que era uma rivalidade do mesmo país, né? Na verdade, assim, o Reino Unido, né? E isso lá entre eles é um drama, né? Você tem como se fosse assim, sei lá, o Pelé e Garrincha, ambos correndo na mesma faixa de sucesso. Essas imagens agora são dos 1.500. A gente mostrou os 800 isso. Agora há pouco. Essa é a final dos 1.500. E dá pra ver que é uma prova bonita, né? Bom, começa a largada, é uma largada dada em pé, né? Ela não é uma largada como a dos 100 metros rasos. Parece que eles estão andando, caminhando. Assim, é uma prova de estratégia. Ambas, né? Tanto a dos 800 como essa do 1.500, prova de estratégia. Lembrando também que esse Moscou 1980 são os jogos do boicote, né? São jogos do boicote, exatamente. Em 1979, o presidente americano Jimmy Carter declara um boicote e pede que os países aliados sigam, né? Então, assim, embora talvez nessa prova não faltassem muitos atletas, era mais ou menos cubanos, os ingleses, que o Reino Unido não boicotou, né, os Jogos Olímpicos. Isso é curioso, né? Você não tem americano aí nessa Olimpíada, mas o Reino Unido foi, né? E nessa prova especificamente estava, acho que os grandes nomes estavam presentes. As grandes estrelas correram. Né? Então vamos agora para as piscinas, Fábio. Bom, vamos falar de 2000 e 2004, perfeito. Sydney e Atenas, né? Isso. Bom, Ian Thorpe Torpedo, né, contra o holandês de nome difícil, Van Hoogenband. Pronunciei certo, não? Isso, Van den Hoogenband. Pois os dois dominavam ali a natação nos anos 2000, não foi isso? Bom, é preciso lembrar, a gente está falando, portanto, de um tempo pré-Michael Phelps. Tá? Exato. Porque realmente, embora, curiosamente, na prova dos 200 metros de 2004, ele ganhou medalha de bronze. Ele é um americano ali, que era uma promessa, enfim, que depois, em 2008,
viria explodir para o mundo. Depois, em 2012, ganhou alguma coisa, mas em 2008, em Pequim, ele ganhou 8 medalhas de ouro, né? Então, simplesmente destruiu com tudo. Mas, enfim, o Ian Thorpe, australiano, ele era o grande nome da Austrália. E estava nadando em casa, Nadando em casa. Eu estive nessa Olimpíada também em 2000, assim, e eu lembro muito bem, assim, desse dia da final de 200 metros, na qual nadou o Thorpe e o holandês. Ali era como se fosse a final da Copa de 50 para os australianos, assim. Lá, essas imagens a gente vê no ginásio de natação, obviamente lotado, com a imensa maioria australiana, mas nas ruas de Sydney eles distribuíram telões, como em todas as Olimpíadas, mas passavam as provas de natação, e essa, sobretudo... Para o país, né? Para o país inteiro, e essa, assim, na manhã em que a prova aconteceu, os jornais estampavam, era uma final de Copa do Mundo, só que era uma 200 metros da natação. E numa das grandes zebras, embora o holandês fosse muito, muito forte, e os tempos dele já mostravam que na final ia ser difícil vencer, né? A semifinal dele foi melhor que a semifinal do Thorpe. Ele ganhou. E aí foi uma tragédia, realmente uma comoção imensa em Sydney, em toda a Austrália, porque ele foi derrotado. O cronômetro não deixa casa. mentir, né, Fábio? Eu vou até pedir se a gente puder mostrar mais uma vez essas imagens, porque na virada, né, dos 100 metros, a distância entre eles é de 4 décimos. Com 150 metros, e até vi também, li uma reportagem sobre isso, você estava lá, contou, eles estão com tempos idênticos. A 50 metros da chegada, o tempo deles é exatamente idêntico, né? E aí o holandês vence. Foi uma prova espetacular. Aí depois, em 2004, o troco foi dado, mas aí já não mais com a mesma força, porque aí não era em casa, né, em Atenas, assim, tudo bem, assim, na conta pessoal do Thorpe, ok, ele deu o troco, mas ele perdeu a grande oportunidade histórica de vencer os 200 metros na Olimpíada de Sydney, que seria um negócio fenomenal. E o Thorpe... Abraçada. Não, é impressionante. Aí já é Atenas 2004. E o Thorpe é um esportista muito interessante, assim, um cara muito inteligente, um pouco atormentado, deprimido. É uma figura, assim, que certamente esse episódio aí mexeu muito com o Thorpe, né? Surfista, né? O Thorpe, ele é surfista. As imagens Mas, enfim, são... a prova aí já estamos em Atenas, né? A piscina ao ar livre. Os jogos na Grécia. Com o troco do Ian Thorpe. Também já são os segundos finais. Tem uma história engraçada também, o Thorpe, ele tinha bronquite, né? Isso que é engraçado, né? Bom, é uma esperança para todos nós. Exatamente. Um dia nadaremos tão rápido quanto eles. Bom, então vamos deixando as piscinas e vamos voltar para as pistas. Bom, o duelo entre Poltergar e Haile Gebrselassie, pronunciei corretamente? Acho que sim, é difícil mesmo, né? Bom, eles dominaram ali também, o queniano e o etíope dominaram também as provas, inclusive na Olimpíada de 2000, é isso? Isso, tanto nos Jogos de 96 em Atlanta, como 2000. E esses anos, na verdade, toda a década, né, dos anos 90, eram os dois ali nas provas de longa distância, sobretudo nos 10 mil metros, né? Então, enfim, e esse tempo deles marcou o apogeu, o início do apogeu, tanto dos países africanos, que hoje em dia dominam absolutamente quase a totalidade das provas de longa distância. Não só olímpicas, né? Até a corrida de rua, de um modo com geral. Eles, dos 5 mil para frente. É a distância. A distância que eles vencem todas. Então, o Gebrselassie, portanto, o etíope, ele venceu o Poltergar nos 10 mil metros nos Jogos de 96 Atlanta. e 2000 em Sydney, né? E nos Jogos de Sydney, a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, uma final espetacular, assim, uma arrancada final. Assim, talvez ele seja o grande atleta da história. É uma das largadas, das chegadas ali mais apertadas também, né? As imagens vão mostrar daqui a pouco. E lembrando que, assim, que chegar apertado numa prova de 10 quilômetros é espetacular, né? Porque chegar muito próximo, como a gente viu nos 200 metros da natação, nos 100 metros livres
de atletismo, ok, né? Obviamente por uma questão de estatística, né? Claro. Agora, chegar absolutamente apertado do jeito que foi a chegada nos 10 mil dos Jogos de Sydney é espetacular. É espetacular, olha lá, tá vendo? Essa é a chegada de Sydney, é inacreditável, realmente. E acho que o etíope, o Haile Gebrselassie, talvez seja um dos maiores atletas da história, né? Atleta de longa distância, sem dúvida nenhuma. Ele, até apelidado de imperador, né? Imperador. E uma curiosidade em relação a ele que depois que ele abandona, né, os Jogos em 2004, ele passa a se dedicar exclusivamente a corridas de rua e maratona e quebra sucessivos recordes em Berlim e por aí vai. É um dos maiores nomes. E asmático, eu tô com cisma de mostrar. Um era bronquite, ele era asmático. Mas acho que essa talvez seja uma das belezas do esporte, né? Você conseguir superar as suas adversidades e todas as espécies, no caso dele aqui, não só a asma, como a própria existência, né? Num país pobre. As condições, enfim, né? As condições de que ele cresceu e tal. Sem dúvida. E o curioso, assim, que tanto no Quênia como na Etiópia, eles criaram uma escola, né? Uma escola, assim, e que hoje em dia, em algumas regiões do Quênia e da Etiópia, assim, correr, e você começa correndo na rua, virou realmente um esporte nacional, é uma atividade tal qual, sei lá... só cresce, né? Pelada de rua. Exato. No Brasil já nem tem tanto, mas enfim, já teve muito mais. E lá, ou seja, tem realmente... gerações que foram aprendendo com as vitórias tanto do Quênia quanto da Etiópia e criaram esse hábito. A gente falou dele, mas o Poltergeist também é outro monstro, né? Monstro. Inclusive veio correr no Brasil. Correu a São Silvestre, algumas provas, era uma espécie de um fantasma da São Silvestre durante alguns anos. Então, o Poltergeist chegou, né? Tinha todo um... Sem dúvida. Bom, então a gente fecha no quinto duelo, grande duelo olímpico, agora na ginástica. Nelly Kim e Nadia Comaneci. É um esporte plasticamente incrível, né? Talvez, Silvio, esse duelo seja o duelo mais injusto de todos, assim, olhando retrospectivamente. Deixa eu me explicar. A gente fala Nelly Kim e Nadia Comaneci. Acho que, assim, das pessoas que nos estão ouvindo, de cada 10, 9 nunca terão ouvido falar... Essa é a Nelly Kim em Jogos de Montreal 76. Sim, nunca terão ouvido falar da Nelly Kim e 10 entre 10 terão ouvido falar da Nadia Comaneci. A justiça, assim... Porque, historicamente, a gente resultou num mito extraordinário, que é a Nadia Comaneci, contra a Nelly Kim, que, no entanto, se formos olhar como a gente está vendo aqui o que ela fazia... Era extraordinário. Os Estados Unidos, a União Soviética ganhou por equipes no salto e no solo. A Nadia Comaneci, ela ganhou no individual geral, tá? Assim, digamos, só no individual geral. E a lembrança que se tem dela por duas provas específicas é um negócio muito mágico. E, portanto, é por isso que ela apaga a presença da Nelly Kim na trave e nas barras assimétricas. Eu não entendo, confesso, não entendo nada de ginástica, mas os movimentos plasticamente é tudo muito bonito. Não sei se a gente, muito... na hora que entrar, aí a gente está com a Nelly Kim, né? Na hora que entrar a Nadia Comaneci, é realmente aqui. Então, é extraordinário. Tá? Aqui nós estamos na mesma Olimpíada de Montreal. Na mesma Olimpíada de Montreal. Os movimentos da Nadia Comaneci aqui na barra simétrica eram, assim, levíssimos e foi pela primeira vez na história da ginástica olímpica uma atleta tirou nota 10. Aí também há uma curiosidade, o placar, ele já eletrônico, mas nos primórdios dos placares eletrônicos, ele só chegava a 9.9, ele não marcava o 10. Então, no momento em que ela tirou 10 na trave, que foi uma das provas mais espetaculares dela, além da barra simétrica, o placar teve que marcar 1, porque não chegava no 10, né? Então, enfim, houve esse susto, essa comoção. Bom, essa é a prova que eu pessoalmente considero a coisa mais, assim, espetacular que já aconteceu na ginástica olímpica. Ela parece que pesa umas 5 gramas aí em cima dessa trave. Né? Olha. Então, por imagens como essa, pela leveza, a graça, a figura da primeira ginasta, nota 10, ela se tornou insuperável, né? Por isso que eu volto a insistir, assim, é um duelo que é um pouco injusto, porque é impossível, tanto que isso aqui foi 10. Não tem como, e é preciso assim mostrar, agora ela está no solo, aquela trave
Ela tem um pouquinho mais de 10 centímetros de largura, e fazer tudo aquilo que ela fez em 10 centímetros, ela, enfim, é um absurdo, tá? Realmente, assim, com uma escola, obviamente, romena, uma escola que vem até hoje, mesmo no Brasil, um pouco de sucesso que existe da ginástica olímpica, bom, mas recentemente a gente teve uma medalha de ouro. Uma geração boa, né? Mas uma geração boa feminina que não ganhou medalha olímpica, mas enfim... As meninas, né? As meninas durante uns 5, 6 anos tiveram muito sucesso em Copas do Mundo. Escola romena, assim, importou-se treinadores da Romênia, uma escola de treinamento, que é isso, é de leveza, de graça, é diferente um pouco da escola russa ou mesmo da americana, que é mais de potência, um pouco mais de acrobacia, que obviamente é vitoriosa também e resulta em pontos, mas é diferente da graça que a Nadia Comaneci trouxe para o mundo. São imagens que a gente poderia ficar assistindo aqui, Fábio, sim, a tarde toda, né? Eu acho que, assim, é porque o 10 ficou um marco, mas talvez, assim, digamos, dos esportes que não são os esportes de pista, atletismo ou da natação, as grandes modalidades, assim, essa imagem da Nadia Comaneci em 76 é realmente insuperável. É quase a gente lembrou que os Jogos Olímpicos de 72, marcado pelo basquete, pelo atentado, talvez os anos 70... meados dos anos 70, na Olimpíada, se você perguntar para alguém, lembra um momento, as pessoas tenderão a lembrar a Nadia Comaneci, assim, porque realmente virou um marco da graça, da inteligência, da beleza do esporte, né? E que é fascinante, assim. Eu acho que as Olimpíadas, sempre, né, a cada 4 anos, elas trazem isso, né? Elas são capazes de... Você tem lá 2 semanas de competição e, felizmente, sempre salta um mito, um grande momento que fica marcado historicamente. E tomara que a gente tenha isso nos Daqui a 6 meses, nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, né? Acho que sim, a gente começa a ver alguns nomes se destacando, assim. A gente, até na Veja essa semana, nós demos uma matéria do Alexandre Salvador, muito boa, do basquete, do Stephen Curry, que é o sujeito que está batendo todos os recordes do arremesso de 3 pontos, que era um fundamento do basquete até então deixado de lado, porque era um pouco assim, não, recurso de final de jogo, está perdendo a remessa de 3 pontos, embora no Brasil... Aquele chute do desespero, exatamente, né? E deixou de ser. Então, muitos times começam a girar suas jogadas de passe para culminar no arremesso de 3 pontos, e ele é o grande nome. Então, enfim, temos a Kate Ledeck na natação americana. Esse então, é um fenômeno, isso é começando, a gente vai falar sobre esses personagens ao longo das semanas, com você, com o Augusto. Nos próximos Mas, assim, isso que é bacana, assim, os Jogos Olímpicos estão se aproximando, a gente começa a ver estrelas despontarem, duelos se apresentarem também. E acho que em setembro, depois das Olimpíadas, a gente vai conversar e vamos ter momentos como esse. Que vão ficar para a história seguramente como estes ficaram. Sem dúvida. Muito bem, obrigado, Fábio. Obrigado, Silvio. O Sem Edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.